Salve, gente! Vamos embora com o podcast Campeonato Brasileiro. Tivemos apenas uma partida no sábado, que foi Botafogo Internacional. E eu vou eu vou entoar um cântico aqui do torcedor, que é aquele caiu no tapetinho, já era, né? Cara, é impressionante, né? Que isso aqui eu não digo com em tom de tiração de sarro, em tom de meme, é assim, cara, é impressionante. Caiu no tapetinho, já era mesmo, né? É realmente muito difícil bater o Botafogo em seus domínios. O Newton Santos se tornou um local hostil para os adversários e um local, assim, de um estado de graça impressionante para a equipe do Botafogo, né? Assim, é uma campanha absolutamente espetacular, já é histórica, né? Bate um recorde aí de pontuações no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, dia do aniversário do Botafogo. Cara, tudo, o jogo começa e parecia que tudo ia se encaminhar para um dia difícil, né? Mais um daqueles jogos que o Botafogo não ia jogar bem. Eu não achei nem que o Botafogo fosse perder, tá? Eu achei que o Botafogo fosse empatar. Pelo começo do jogo, tá? Pelo começo do jogo. E aí o time começa a sua arrancada, né? O time começa a sua arrancada. A gente vai falar, obviamente, dessa partida, dar um destaque maior para essa partida, comentar um pouco as notícias esportivas. Ao final, a gente vai ouvir Bruno Lage, né, treinador do Botafogo. E você, torcedor, que tá empolgado, tá empolvoroso, segura aí um pouquinho, tá? A gente já vai chegar na coletiva do Bruno. Falou muita coisa legal. Falou sobre Diego Costa, por exemplo, hein? Disse que fez um lobby gigantesco pela chegada do Diego Costa, hein? Interessante. Diz que a família tá vindo para morar com ele. Outra notícia interessante, são notícias animadoras, na minha opinião, tá? São notícias muito animadoras que sinalizam que essa parceria com o Bruno Lage não é necessária. Pode não ser necessariamente uma parceria de curto prazo, hein? Seria algo bastante interessante. Para quem não se recorda, por exemplo, a família do Abel Ferreira demorou muito para vir para o Brasil, né? Demorou bastante tempo para elas vir, para a família mesmo vir para o Brasil. E ele já era um treinador super consagrado e recebia um salário extremamente generoso no Palmeiras, né? A família do Bruno Lage, em questão de que não tem nem um mês, ele já fala que tá vindo, hein? Então, realmente é um diferencial, né, pro profissional, para ele focar no trabalho melhor, não ter a preocupação, fuso horário, né, a distância até Portugal. Eu não sei se a família dele mora em Portugal, né, mas se for Portugal é muito longe, né? Quando no Brasil é de manhã, lá já é de tarde, então tem todas essas questões que o fuso horário ela dificulta bastante. E a família dele estando aqui, eu acho que ele pode potencializar ainda mais o trabalho dele. Que, cara, eu acho que a gente já começa. E tá vendo o Botafogo passar por altos e baixos, né? Atuações de altos e baixos, que é normal, é uma coisa que eu sempre falo aqui, isso é absolutamente normal. E à medida que ele vai tendo tempo de trabalhar e o time tenha tempo de descansar, acho que a gente vai conseguir ver cada vez mais o trabalho do Bruno Lage. Até aqui, eu acho que a gente tem que dar muito mérito para o elenco, né? Para todo o staff também que está por trás da estrutura, porque, cara, essa galera, eles estão fechados. Parece que assim é um grupo muito fechado, fechado entre eles, né? Fechados com eles mesmo. Esse é o ponto que eu quero chegar. Não digo fechado que está blindado a novas chegadas de jogadores ou a imprensa fazendo. Não, fechado assim. Eles estão fechados no objetivo. Qual que é o nosso objetivo? É conquistar um título. Então nós somos fechados. Somos fechados. Nós lacramos nós mesmos aqui e venha quem for, a gente vai abraçar e a gente vai lutar junto, né? Isso aqui é muito maior que uma vaidade, é muito maior do que um profissional, como já dizia Luiz Castro antes da sua despedida do Botafogo, tá? Jogo do dia, agenda do dia do site do GE e todas as notícias também do site do GE. Botafogo 3,
Internacional 1, o jogo foi no Newton Santos, no estádio Newton Santos, quase 40 mil torcedores. Esse dia bastante especial, né? Como eu disse, aniversário do clube, domingo é Dia dos Pais, hoje no caso, né? Dia dos Pais. Então foi um dia muito especial pro torcedor botafoguense, um presente, né? Um baita presente, o anúncio de reforços e a vitória, que foi impressionante, que foi bastante impressionante. O Internacional vai a campo com um time praticamente titular. O time que se classificou para as quartas de final da Libertadores entrou em campo. Os principais jogadores entraram em campo. E quando o Internacional coloca esses jogadores em campo, você imagina duas situações. Isso não é segredo para ninguém, né? Você imagina duas situações de imediato. Primeiro, assim, o fato de não poupar vai cobrar depois. Vai ter que cobrar depois, seja no segundo tempo, seja no próximo jogo. Porque o jogo contra o River foi muito intenso. O Inter jogou assim, com uma intensidade absurda de ponta a ponta, fora o desgaste emocional de ter passado, de ter classificado numa disputa de penalidades. Então, a conta ia chegar, era uma questão de tempo. Não dava para saber se ia ser no primeiro tempo ou em parte do segundo tempo. Eu tinha convicção de que seria algo semelhante ao que aconteceu no jogo contra o River, lá na Argentina, que o segundo tempo o Inter ia cair muito. Eu acho que o Inter já começou a cair no primeiro tempo. Existem opiniões diferentes e, como eu digo aqui, eu acompanho algumas mídias coloradas, por exemplo, acompanho bastante o trabalho do Fabiano Baldasso, e para o Baldasso o segundo tempo foi pavoroso. Eu acho que a queda do Inter já começou no primeiro tempo, não foi no segundo tempo. Porque o Baldasso até fala, e aqui, cara, não é uma crítica ao Baldasso, eu tô até deixando crédito a ele, que ele acompanha muito mais, ele sabe muito mais de internacional do que eu. Eu tô falando apenas a minha percepção do jogo. Certamente que ele tem uma percepção, a compreensão dele do internacional é muito maior, porque ele está muito conectado com o dia a dia do clube, ele tem repórteres que estão lá, vão no CT. Então, assim, ele está muito mais conectado. Isso aqui, de longe, longe de ser uma crítica à opinião deixada pelo Baldasso. Mas eu acho que a queda do Internacional já caiu. E assim, o Baldasso ele acredita também assim, não necessariamente a virada, porque jogar contra o Botafogo Newton Santos é complicado mesmo, né? É um time que joga bola. O Botafogo não é líder do Campeonato Brasileiro com essa margem de pontos porque, deu sorte, caiu do céu. Não, eles estão jogando. Eles jogam bola. Mas ele coloca uma certa parcela de culpa ao Kudê. Cara, eu acho que o Kudê não teve muita escolha, que eu faço meia culpa. O Kudê não é meu treinador favorito, e aí não é também o treinador do Baldasso, favorito do Baldasso também, né? O Kudê não é meu treinador favorito, não acho que ele é um cara que muda paradigma, assim, né, de uma equipe. Questão de mobilização é outra história. E isso a gente viu na Libertadores. Agora, para um campeonato brasileiro, é uma parada totalmente diferente. E eu nem sei se o Kudê vai conseguir fazer esse time do Internacional reagir no Campeonato Brasileiro. Sincero, honestamente, tá? Mas isso é papo para outra coisa, para outro dia, né? É papo para outra história. O contexto é que o Internacional foi a campo com um time desgastado. O Internacional vai a campo com um time. E o Internacional, se você olhar para o banco do Internacional, você não vai dizer que o Internacional tem um baita banco que dá para você mexer, que dá para você chacoalhar, que dá para você manter um time jogando com uma certa intensidade, com uma certa postura. É totalmente diferente, gente. É totalmente diferente. O Inter começa em alta frequência, em alta rotação, é mais ou menos pela escalação, é mais ou menos aquilo que a gente imaginava que ia acontecer, de o Inter tentar ter um pouco mais a bola, tentar propor o jogo, até porque esse time tá embalado e tá confiante. Acima de tudo, tá confiante, tá muito confiante, né? Não é que tá confiante, tá muito confiante. Esse era o jogo que o Kudê realmente tinha que ir com força máxima, porque o próximo jogo é contra o Fortaleza e depois vem o jogo da Libertadores. Então, o próximo jogo, necessariamente, o Kudê ia ter que poupar. Por isso que não. Porque às vezes o torcedor se pergunta por que o Kudê não poupou no próximo jogo, sendo que nesse jogo eles estariam cansados. Eu entendo o torcedor, entendo o lado do torcedor, e eu até
E eu até por um momento eu falei, cara, que, que planejamento maluco é esse do Cudê? Você vai visitar o líder do campeonato nos seus domínios, o Botafogo, ninguém bateu o Botafogo lá, e você vai com o time titular para pôr reserva contra o Fortaleza, que é um adversário que você pode conquistar pontos, não faz sentido. Não faz sentido. Mas pensando no calendário e o momento do calendário do Internacional é a Libertadores, eu acho isso preocupante, tá? Não estou falando que eu concordo com isso, porque o Internacional está numa situação de tabela bastante complicada, hein? Está numa situação de tabela. E assim, o Inter talvez só vai olhar um pouco mais o Campeonato Brasileiro após os 2 jogos contra o Bolívar. Até lá, olha, alguma coisa muito louca pode acontecer, viu? Até lá, se der tudo errado, o Internacional pode até ficar ali na beira da zona do rebaixamento, se não entrar na zona do rebaixamento, hein? Não é loucura, não, gente. Não é loucura. Por isso que eu falo assim: se eu não tô falando que eu concordo, tá? Para mim, era pro Cudê colocar força máxima contra o Fortaleza e conquistar os 3 pontos lá, né? Conquistar os 3 pontos lá, não, lá no Beira-Rio, no caso, e conquistar os 3 pontos no Beira-Rio, porque contra o Botafogo você não ia vencer. Não adianta você falar assim, ah, não, mas a gente vai se menos. Gente, não adianta. Você tem que ser racional. Qual que é o racional? Você vai jogar contra o Botafogo. É óbvio que tem o folclore do torcedor. Como eu abri o podcast falando, pô, caiu no tapetinho já era. Isso é um folclore do torcedor, né? É um meme do torcedor, é um cântico entoado pelo torcedor. Mas estatisticamente, cara, você não ia vencer o cara lá. Você tem que olhar para o retrospecto, não adianta você apostar no místico, né? Ah, não, classificamos contra o Inter nas penalidades, a gente vai ganhar dos Botafogo aqui também. Não adianta você apostar no místico, você tem que olhar qual que é a sequência, qual que é o retrospecto. O retrospecto diz que é muito improvável que a gente saia com um resultado positivo aqui. É muito provável que a gente perca dos caras aqui. É muito provável. Isso não é de se desmerecer, isso não é se desrespeitar. É simplesmente olhar o fato estatístico da realidade e falar, pô, o jogo contra o Fortaleza é um jogo imprescindível. Agora é um problema. Ah, mas o Fortaleza vai jogar Sul-Americana também. Vamos lá. Você acha que o Vojvoda, você acha que o Vojvoda e a gestão Marcelo Paz, eles vão priorizar uma Sul-Americana ou eles vão olhar a possibilidade de bater o Internacional no Beira-Rio, conquistar 3 pontos e ficar um pouco melhor na tabela do Campeonato Brasileiro? Eu acho que a gestão Vojvoda vai priorizar o jogo contra o Internacional para arrancar os 3 pontos do Internacional. E se perder ali, cara, por isso que eu tô falando, não tô falando que eu concorde, eu tô falando que eu entendo. Entendo porque a prioridade do Inter agora é a disputa da Libertadores, até pela queda do Flamengo. Muita gente, e isso não é só internacional, tá? Isso não é exclusividade do Internacional. Isso entra com o Fluminense também, o próprio Palmeiras, as equipes argentinas estão do outro lado da chave, né? Estão do lado da chave do Palmeiras, também vão dedicar um esforço absurdo, porque caiu o Flamengo. Já pensou? Você imagina assim, porque, por exemplo, tanto o Internacional quanto o Fluminense não iam jogar. O Fluminense ia jogar contra o Flamengo no Maracanã, porque os 2 jogos da ida e da volta ia ser no Maracanã. O Inter também, mas não a final única, né? A final única é no Maracanã. Então você imagina, assim, pro Racing, pro Boca, pro Palmeiras, pô, já pensou em encarar o Flamengo final única no Maracanã? Vai ser complicado, hein? Agora, com a queda do Flamengo, os caras olham e falam: é um bom momento, hein? É um momento para priorizar. E o Abel já deixou nas entrelinhas que a Libertadores é a grande prioridade, né? A partir do momento em que ele coloca um time misto contra o Fluminense, e ele fala que fez isso mesmo pensando no jogo do Galo, e ele fala que a conquista da classificação, o início da classificação para as quartas de final para cima do Galo começou com aquela escolha dele, ou seja, o Palmeiras vai focar. Então, eu entendo o lado do Internacional. Eu entendo o lado do Internacional. De você, poxa, tem uma semana, a gente tem que fazer essa gestão para chegar contra o Bolívar tá ganhando bem de todo mundo lá, nós precisamos
minimizar o estrago o máximo que dá. Na altitude, a gente precisa minimizar o máximo que dá. Precisa minimizar o máximo que dá. E eu nem sei se o primeiro jogo é lá ou o primeiro jogo é em Porto Alegre, né? Deixa eu só olhar aqui, né? Desculpa aí, gente. Deixa eu só olhar para eu não ficar falando bobagem, tá? Mesmo assim, mesmo se não for, a gente inverte a prioridade continua a mesma, tá? A prioridade continua a mesma. Não muda muita coisa do meu discurso aqui, não. Deixa eu pegar aqui. O primeiro jogo é lá, né? Não, porque mesmo se fosse no Porto Alegre o primeiro jogo, era questão assim, precisamos fazer a mobilização máxima, ganhar dos caras de 3-0 em Porto Alegre, Beira-Rio, porque lá vai ser uma parada complicada. Não, o primeiro jogo vai ser lá, então a ideia é minimizar o estrago o máximo que der, né? Vamos minimizar o estrago, tentar diminuir o prejuízo, porque perder lá não é algo, sim, não é um bicho de sete cabeças. Se empata, né? Então a prioridade é esse jogo contra o Bolívar, você não tenha dúvida. Só que isso pode custar uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. E aí são escolhas, né? E aí são escolhas. Cada um faz a escolha que quer. O Botafogo segue escolhendo o Campeonato Brasileiro. Não tem nada a ver com isso. Toma um gol bizarro, mas um gol bizarro. O lance absolutamente constrangedor, né? Do Lucas Perry, porque o Maurício chuta, ele tenta pegar, né? Ele tenta encaixar a bola e ele, como ele não encaixa a bola, ele imediatamente olha para trás, porque ele achou que a bola passou no meio das pernas. E assim, a cena é constrangedora porque ele começa a girar procurando a bola. Ele começa a girar, com todo respeito ao Lucas Perry, um baita de um goleiro, tá? Um baita de um goleiro. Mas aqui o lance é constrangedor, assim, não tem como não rir. Peço perdão ao Lucas Perry, um goleiraço, né? Isso aí pra mim não abala a confiança dele de jeito nenhum. E aí nessa brincadeira que ele ficou caçando milho, o Maurício pegou a bola e empurrou pro fundo da rede, tá? O Valência começou bem também, teve uma baita oportunidade ali, uma bola de muito longe, uma bola cruzada, né? Ele é um atleta muito veloz, de muita força física. O Valência tá ficando cada vez mais confortável. Eu acho que ele tá ficando também um pouquinho fominha demais. Acho que ele precisa ter esse cuidado, né? Óbvio que ele foi contratado, ele chegou para ser o cara do gol, o cara raçudo, o cara para chamar responsabilidade. Só que eu acho que às vezes ele tá exagerando um pouquinho nessa vontade. Eu acho que ele tá exagerando um pouquinho, assim, não tá sabendo a hora de repente ele mesmo se poupar, soltar uma bola, né, deixar alguém um pouco mais numa condição, porque ele chama marcação, ele é um cara veloz, é forte, ele chama a marcação, então às vezes até fazer uma jogada para deixar alguém livre, como aconteceu no terceiro gol do Botafogo, né? Que assim, cara, eles tiram totalmente a defesa do Inter da jogada. Assim, é espetacular o terceiro gol do Botafogo. O segundo gol do Nicolas Hernandes, né? O gol contra ali foi meio estranho o gol ali também. O primeiro gol, o gol do empate, né? Se eu falei da falha do Lucas Perry, teve a falha do Rocher também. Tá? A bola passa no meio das pernas, caprichosamente no meio das pernas do Rocher, o chute do João Vitor. E o terceiro gol, o gol do Luiz Henrique, um golaço, cara. Um golaço. Golaço, assim, muito bonito a construção da jogada, um contra-ataque muito veloz. O Inter pagou o preço. No final, até o Inter faz o segundo gol, mas está impedido ali, né? No detalhe, é aquele lance que dá para ver que está impedido. É o lance que a câmera está do lado da jogada, tá? Está assim, do lado do campo, não é aquela câmera em diagonal. Porque o que me mata é pegar aquela câmera em diagonal, traçar as linhas e falar que aquilo é confiável. Vocês me desculpem, né? Se eu reclamo do árbitro de vídeo da Copa do Mundo, que mostra um boneco 3D, e mostra que está impedido ou não, se eu reclamo da precisão dessa parada, dos sensores que captam o movimento dos atletas, se eu reclamo disso aí, você imagina quando os caras traçam uma linha com uma imagem diagonal, né? Não, cara, não tem nem pé nem cabeça, na minha opinião. Mas, enfim, esse aqui estava bem impedido do Internacional e terminou 3-1. Como eu falei, assim, o Botafogo não começou mal, não começou mal. Acho que o Inter começou bastante intenso e essa era a cartada do Internacional, ser intenso, começar intenso com um time que estava muito confiante em virtude de um baita resultado na Libertadores.
E eu acho que até contando com o retrospecto recente do Botafogo, de fazer partidas ruins. Então eu acho que o Inter foi, pô, se a gente fizer um gol, os caras não estão jogando um bom futebol. Se fizer um gol, a gente segura. Né? Se o Botafogo seguir jogando o que está jogando, a gente consegue segurar. Né? A gente consegue segurar. De repente toma até um gol. O fato é que o Botafogo entrou em campo para jogar muita bola. O time está jogando muita bola. O time recuperou. E vai oscilar, tá? Ainda sinto que é o momento que vai dar mais uma osciladinha até voltar ao bom futebol, até a regularidade do bom futebol. Vai ter uma queda de novo, mais para o final do ano, né? E depois vai seguir até o rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Botafogo vai conquistar o título. Eu acho que o Botafogo vai conquistar o título. E aqui não é zicando, não, tá? Pro torcedor que fala assim, pô, a galera tá zicando. Não, eu acho que eu vejo muita gente. Tem gente que tenta fazer a zica reversa, né? Tem gente que, obviamente, tenta de todas as forças fazer a zica reversa, mas essa zica reversa que estão tentando fazer não vai funcionar. Eu vejo muita gente na imprensa esportiva, assim, genuinamente, já assim, e não é que tá, pô, é muito difícil chegar, cara. É que assim, o time tá jogando o futebol para isso, cara. O time, a gente fala da questão da sorte do campeão. O Botafogo não tá com sorte do campeão. O Botafogo tá jogando bola, né? O lance que aconteceu com o Lucas Perry não é sorte de campeão. Se fosse sorte de campeão, a bola ia passar, ele ia ficar caçando milho e ia dar tempo de um zagueiro chegar e cortar. Mas quem chegou foi o Maurício. Né? Então o Botafogo não está com sorte de campeão. O Botafogo está jogando como campeão. Essa é a diferença. Porque você não depende da sorte. Você não depende de uma arbitragem. Você não depende de um lance de sorte. Você depende de si mesmo. E o Botafogo, dependendo de si mesmo, está jogando bola. E está jogando bola como campeão. Né? Tá jogando bola, controlando, gerenciando, cara, sabe, fazendo tudo certinho, sabe? Esqueci a palavra, não é gerenciando, vou falar gerenciando mesmo, mas assim, poupando a hora que tem que poupar, jogando a mal o dia que pode jogar, jogando bem o dia que tá difícil e precisa virar. É isso, cara. O Botafogo tá jogando com um time campeão mesmo, tá? Como um time campeão mesmo. E, pô, de verdade, vou ficar muito feliz se o Botafogo for campeão, tá? Eu já falei isso aqui e seria cara, assim, uma parada que, poxa, mostraria para muita gente que a gestão profissional ela dá resultado. Hoje em dia, para você bater de frente com o Palmeiras e o Flamengo, você precisa gerir o seu clube como se fosse empresa mesmo, um negócio muito sério, muito profissional. Como fazem essas duas grandes agremiações hoje, né? Que não são clubes empresas, mas são geridas como empresa, né? Assim, com um nível de excelência absurdo. O Flamengo virou holofote, tem muita gente questionando a gestão rubro-negra, falando de amadorismo e tudo mais, paternalismo, mas não deixa de ser uma gestão excelente, tá? Esportivamente, o que aconteceu nessa temporada é muito ruim, e isso você tem que pôr na conta dos dirigentes, mas, né? Mas não dá para negar que é uma gestão que, cara, se fosse uma gestão ruim, o Flamengo estaria com dívida. O Flamengo zerou a dívida bancária. Então a gestão ela é excelente. Você pode falar do planejamento de futebol, isso aí é outra história. Isso aí é outra história. Planejamento de futebol, o que eu estou falando é que é um time organizado e gerido de forma profissional. Gerido de forma profissional. Se o departamento de futebol funciona na base de escolhas equivocadas, sem saber a identidade, o estilo de jogo que o Flamengo quer jogar. Isso aí, cara, isso aí é amadorismo, é a gestão do futebol. É a gestão do futebol. Mas mesmo assim, eu acho que até a gestão do futebol tem a sua parcela de profissionalismo, né? Que os caras trazem reforços com peso gigantesco, valores absurdos para o nível do futebol brasileiro. Se o jogador está rendendo ou não, aí é outra história. Aí eu acho que cabe um treinador para colocar esses caras na linha. Porque muita gente que está lá já sabe o que é ser rubro-negro, já sabe como tem que jogar. Já jogaram em 2019, caso de Gabigol, Bruno Henrique. Só fazendo um parênteses, tá?
que estava falando de Botafogo, mas já vou voltar para o Botafogo, só fazendo um parênteses. Então, a galera que está chegando está entendendo o que é Flamengo, né? Então, só falando assim, que para mim ainda assim é uma gestão profissional. Tem outras coisas, tem tantas outras coisas que você pode questionar. E o Botafogo segue uma gestão extremamente profissional. Isso já era destacado pelo Luiz Castro no passado. Ele enalteceu essa estrutura ao longo do Campeonato Carioca. Quando o Botafogo começou a acumular pontos, ele foi destacando isso novamente, ele foi colocando isso na mesa novamente. E o Bruno Lage vem colocando isso sucessivamente, da estrutura dos jogadores, da postura dos jogadores. Então, é uma equipe que joga para ser campeã. É uma equipe que joga para ser campeã, tá? O resultado, para mim, ele foi absolutamente justo. Foi absolutamente justo. Não acho muita, assim, é muita pretensão do torcedor colorado, com todo respeito ao torcedor colorado, tá? E aqui, não é, repito, não é uma crítica ao Baldasso, porque eu citei o Baldasso, mas com todo respeito ao torcedor colorado, é muita pretensão achar que vai no Newton Santos no dia do aniversário do clube e vai vencer dos caras lá. É muita pretensão. E assim, e é estar desconectado da realidade. Porque a sequência, a realidade estatística, eu digo a realidade estatística, diz que seria muito improvável disso acontecer e de que seria muito improvável, inclusive, perder. Né? Seria muito provável perder. Muito improvável vencer o Botafogo lá e seria muito provável perder deles lá. Então, assim, tá muito desconectado da realidade. Questão do planejamento, aí você pode, se você quer pensar em Libertadores ou no Brasileiro, aí vai de você. Eu disse, volto a repetir, eu entendo o planejamento do Internacional, mas eu discordo, sim, fortemente, porque o clube está numa situação que não é muito agradável. A gente vai trazer a tabela do Campeonato Brasileiro, vamos lá. Tá aqui o Botafogo, cara, assim, é um negócio bizarro, tá? É um negócio bizarro. Tá ficando constrangedor pros outros. Já assim, chega a ficar constrangedor pros outros, porque assim, tá um negócio bizarro. Tá um negócio absolutamente espetacular, né? Absolutamente espetacular. São 16 pontos, gente. São... Tudo bem, o Flamengo vai jogar, o Fluminense vai jogar, o Palmeiras... Cara, neste momento são 16 pontos, gente. Assim, é um negócio maluco, cara. É espetacular, cara. É espetacular. E eu volto a repetir, tá ficando constrangedor pros outros, tá? Isso joga uma pressão, porque eu já falei sobre isso aqui, eu vou repetir de novo, tá? Para quem, não, quem nos acompanha a paisana, você pode imaginar assim, poxa, é uma pressão muito grande pros caras, né? Ah, tem que se manter na ponta, tem que vencer, é uma pressão muito grande, sem dúvida. Não sou maluco de falar que não é uma pressão muito grande pro Botafogo, mas é uma pressão ainda maior pros adversários. Para os adversários diretos, como o Internacional, pô, temos que vencer os caras, eles não perdem aqui de jeito nenhum. É uma pressão gigantesca para quem enfrenta o Botafogo, tanto dentro quanto fora de casa, e é uma pressão gigantesca para quem vem atrás. Cara, os caras ganharam de novo, agora a gente tem que ganhar para tentar diminuir, né? Cara, assim, o Botafogo, a pressão para eles é grande. Eu não vou falar que não é grande, a pressão é grande, mas eles jogam ainda mais pressão para os adversários. É impressionante como eles estão sabendo jogar com isso a seu favor. É difícil para a gente, mas é mais difícil para vocês, porque vocês que estão correndo atrás, né? O nosso aproveitamento, cara, 82%. O do Flamengo, o do Fluminense e do Palmeiras é 57%. O nosso aproveitamento, né, a gente pode até oscilar, mas a gente vai manter. E vocês têm que manter o de vocês, né? Os caras jogam uma pressão absurda agora, tanto para Flamengo, quanto para Fluminense, quanto para Palmeiras. Eu acho que tanto Fluminense quanto Palmeiras é um outro contexto, porque seguem na Libertadores, mas para o Flamengo a pressão é gigantesca. Né? A pressão é gigantesca, porque caiu na Libertadores, o Campeonato Brasileiro ele é realmente muito, mas muito complicado. E os caras virou obrigação tentar perseguir, de alguma forma. Vai ter que tentar perseguir. E encara o São Paulo, né? Se bem que eu acho que o São Paulo.
não sei se deve entrar com um time misto. Eu acho que o São Paulo vai entrar com um time misto, né? Se eu não me engano, para poupar a galera que jogou contra o São Lourenço, eu não tenho certeza. Mas enfim, né? Tá aqui o Botafogo, cara, 16 pontos, mano. Que coisa impressionante. O Internacional tá com 24, tá? Você pode até falar, pô, o Inter tá com 24 pontos. Se o Fortaleza ganhar do Santos, o Fortaleza sobe. Se o Corinthians vence, o Corinthians vai enfrentar o Coritiba. Isso aqui é um resultado, a vitória bem provável, né? Que é na Neoquímica Arena. E o Fortaleza joga no Castelão. Então, você dizer que o Corinthians e o Fortaleza vai ganhar não é nenhuma loucura. Então, você imagina que o Fortaleza venceria, ficaria com 26 pontos, passaria internacional. O Corinthians faria 23, tá? E aí vamos lá, Goiás. O Goiás enfrenta o América, tá? No Independência. O América tá super mal no Campeonato Brasileiro. Imagina assim, se o Goiás ganha, né? Se o Goiás ganha, chegaria a 22 pontos, ficaria a 2 do Internacional. E o Bahia também, cadê? O Bahia vai encarar quem? Peraí, deixa eu pegar aqui. O Bahia vai encarar o Galo. Aí eu acho mais complicado o Bahia vencer, mas chegaria de repente a 21. O Internacional ficaria, cara, ficaria cada vez mais perto, cada vez mais complicado. E na próxima rodada, quando o Internacional encara o Fortaleza com um time misto, você imagina, né? Ficaria estacionado com 24. O Fortaleza, não vou nem falar de Fortaleza, né? Porque o Fortaleza é muito provável que vai passar já. E eu acho que, como eu falei, o Fortaleza, até por estar na 13ª colocação, 4 derrotas consecutivas, o Fortaleza vai encarar o jogo em Porto Alegre como uma prioridade, em detrimento da Copa Sul-Americana. O Marcelo Paz já falou que ele não vai mais cometer essa loucura de priorizar uma competição em detrimento do Campeonato Nacional. O Marcelo Paz já falou isso em várias vezes, em vários canais, em vários programas de TV. Então você não tenha dúvida que até pelo contexto de sim, o Inter jogar com um time reserva, o Fortaleza vai encarar como um jogo mais importante do que a Sul-Americana, o jogo contra o América na Sul-Americana. Você não tenha dúvida, né? Então, assim, poderia se afastar ainda mais, poderia ser um cenário mais otimista para o Fortaleza, faria mais 6 pontos e ficaria muito longe do Inter. O Corinthians, se vencer 2 rodadas seguidas, e o Campeonato Brasileiro é uma prioridade para o Corinthians também, diferente do Internacional, que a Libertadores é a prioridade, o do Corinthians, o Brasileirão é a prioridade. Se vence 2 seguidas, chegaria a 26, o Inter ficaria pelo menos na 14ª colocação, tá? E os outros aqui, eu não sei, aí você precisa fazer a conta, mas você vê que a situação, eu acho que, como eu falei, até o jogo da volta contra o Bolívar, se tudo der errado, se tudo der errado, dá para o Internacional ficar aqui perto, se não na zona do rebaixamento, muito perto, né? Imagina que, pô, são 2 jogos seguidos, vai. Tem essa rodada, tem a próxima e tem mais uma, né? Até o jogo da volta. Então são 9 pontos em disputa. Imagina que o Bahia consiga fazer 9 pontos, né? O próprio Santos não, né? Porque o Santos encara com o Fortaleza agora. Eu não tô nem vendo os próximos confrontos, mas imagina assim que Bahia e Santos marquem 6 pontos desses 9 em disputa, né? Ficaria com os mesmos 24 do Internacional. O Internacional entraria no bolo das equipes que estão brigando pelo rebaixamento. Então você vê que o cenário que é ruim, e assim, e até pelo foco na Libertadores, gente, quando o time começa a cair, a gente sabe como atrai. O Santos está em queda livre. O Santos está em queda livre. Quando o negócio começa a dar errado, a zona do rebaixamento atrai, gente. A zona do rebaixamento atrai. O Vasco não consegue sair de jeito nenhum, o América também não. O negócio atrai, né? Quando o time grande fica perto da zona do rebaixamento, o negócio vira um imã, né? Porque a pressão do time grande é muito grande, né? A pressão do time grande ela é muito grande, por isso que atrai, né? Você fala, pô, mas que discurso nada a ver. É porque atrai porque a pressão é muito grande, né? A torcida é gigantesca, então a pressão, a repercussão em rede social é gigantesca, então a pressão ela é da mesma proporção, né? Por isso que é complicado, né? Volto a repetir, eu entendo a programação do Internacional, mas eu eu discordo fortemente. Discordo fortemente, tá? Não sei como é que vai ser até lá,
Eu acho que tem tudo para ficar ok, não bem, mas ok. Tem tudo para ficar ok, mas a sequência não é positiva, tá? A sequência ela não é nada animadora. Vamos seguir, vai. Lucas Perry, tá? Vamos para as notícias esportivas que eu já tô falando demais, né? Putz, eu preciso acelerar. Sei lá. Isso que eu tô falando só de um jogo, hein? Tô falando só de jogo. PR diz não entender a falha e agradece o apoio da torcida. Lembrarei com carinho. Se você não viu, eu faço convite para você ver com todo respeito ao goleiro Lucas Perry, um baita de um goleiro. Sinceramente, preciso ver o replay. Não faço ideia do que é melhor. Lucas, o PR, é melhor você não ver, cara. É constrangedor. Não faço ideia do que aconteceu. Foi uma infelicidade minha. Só tenho a agradecer pela torcida, jogadores e comissão pelo apoio. Vou acabar lembrando desse dia com muito carinho. Tinha tudo para lembrar como um dia muito triste na minha vida, mas vou lembrar como um dos momentos de maior emoção no Botafogo. O torcedor fez a sua parte, apoiou, deu confiança. E como eu falei, eu acho que isso não deve abalar em nada a moral e a confiança do Lucas Perry. Por isso que eu falei, é melhor você nem ver o lance, deixa quieto, não assiste não. Só se ele levar na brincadeira, né? Falei, nossa, cara, que bagulho bizarro, né? O que eu protagonizei ali? Botafogo anunciou a contratação do atacante Diego Costa, atacante de 34 anos, estava livre no mercado, foi cogitado pelo Vasco da Gama, mas decide por chegada ao líder do brasileiro. Você pode pegar um time que está lá embaixo, ou você pode pegar o líder do brasileiro, né? É óbvio que o Douglas Costa não é bobo nem nada. Ele vai pro Botafogo, tá? Fala família botafoguense. Muito feliz por ter escolhido, por ter sido escolhido para fazer parte da família. Valeu, um abraço. Nos vemos em breve, hein? O Bruno Lage já trabalhou com ele no Wolverhampton. Então pode ser assim, eu acho que vai ser um cara que vai cair, não digo que vai cair com uma luva, mas ele vai cair bem. Vai cair bem no time do Botafogo, porque como o treinador já o conhece como profissional e como pessoa, e ele fala sobre isso na coletiva, eu acho que vai cair muito bem na equipe do Botafogo o, o Diego Costa e precisava, né, de uma referência, porque como o Tiquinho se lesionou, o Botafogo precisa de uma referência. Eu não sei se vai dar tempo dele jogar e se condicionar até o Tiquinho voltar. Talvez eles voltem. O Diego Costa entra em campo junto com a volta do Tiquinho. Mas quando o Diego Costa estiver estreando, o Tiquinho ainda vai estar fora de ritmo. Então pode ser uma boa. Eu acho que a contratação foi pensando nessa situação, tá? Payet no Vasco, o clube posta em francês e promete grande notícia. É óbvio, né? Parlez-vous déjà français, né? Peço perdão pela pronúncia, né? Você já sabe falar francês. Eu confesso que tive algumas aulas de francês, mas não sou proficiente no idioma. Para quem me acompanha no podcast de Copa, tá vendo que para pronunciar o nome da seleção, os nomes, né, das atletas da seleção francesa tem sido um grande sufoco. Tem sido um grande sufoco. Então acho que eu me saí bem aqui na leitura, né? Parlez-vous déjà français? Eu acho que é isso, tá? Se não for, respeitosamente peço perdão a você que nos acompanha. Sobre Vasco da Gama ainda, né? Os torcedores do Vasco dão boas-vindas a Payet no telão na Times Square. Tá virando moda, né? Tá virando moda. O torcedor do Palmeiras já cobrou reforços em um dos telões lá da Times Square. Agora, os torcedores do Vasco dão boas-vindas ao atleta, né? Tá virando moda, né? Tá virando moda. O pessoal tá com dinheiro para gastar, hein? Porque não deve ser barato. Não deve ser nem um pouco. O clube acertou a contratação de Dimitri Payet, 36 anos. Cara, pô, eu vou. É que o Nenê é muito mais velho, né? Eu já ia falar assim, pô, eu não consigo entender. Os caras dispensaram o Nenê, dispensou, né? Porque não renovou. E vai trazer um cara de 36, mas é que o Nenê realmente estava muito mais velho. Mas eu acho que o Nenê nesse time ainda tinha coisa para entregar. Porque, pô, sem brincadeira. O Nenê é para jogar um jogo sim, um jogo não. Mas como faz falta um jogador como o Nenê, hein? Vamos combinar, hein? Como faz falta um jogador como o Nenê. Vambora. Sobre Dorival Júnior, né?
Eu tinha falado, não sei se o São Paulo vai com time reserva, se vai com time misto. Dorival monta time misto, tá? Então tá aqui a notícia. Com Pato e Lucas titulares. O Rames viaja junto com a delegação. Acho improvável que ele estreie, ainda mais contra um Flamengo. A menos que o jogo esteja muito bem encaminhado, sim. Ou o São Paulo ganhando, ou o Flamengo ganhando. Se o jogo estiver bem encaminhado, eu acho que de repente o Rames pode entrar. Mas se não, se estiver tenso ali, empatado, ou um dos times buscando empate ou a virada, eu acho muito improvável que o Rames Rodrigues entre. Vamos para finalizar sobre Messi, né? Cara, quando você tá feliz, isso aqui é só para você que está no seu dia a dia, né? Trabalha humildemente aí. Quando você faz uma coisa que você gosta, o negócio é diferente, né? E o Messi está se divertindo no Inter Miami. O Messi está absolutamente se divertindo. Cada publicação que eu vejo do jogo do Inter Miami, o Messi super feliz. Ele está se divertindo, né? Ele está ganhando muita grana. Você não tenha dúvida nenhuma. Ele fez uma comemoração do Homem-Aranha aqui, tá? Você acha que ele tá ganhando dinheiro? Ele tá ganhando pouco dinheiro. Ainda sabe fazer o marketing pessoal. Gente, cara, além da grana, é muito assim, cara, o nível da liga é muito baixo pro nível dele, mesmo com a idade dele, assim, ele é um cara que se ele jogasse no Brasil, ele ia deitar e rolar, né? Ele ia deitar e rolar. Você imagina nos Estados Unidos, com todo respeito à Liga Americana. Mas se aqui no Brasil ele já ia deitar, o Suárez já deita e rola em algumas partidas, né? Você imagina Lionel Messi. Então, cara, impressionante, uma coisa espetacular. E eu trago aqui apenas para você ver que quando você. É óbvio que ele está ganhando muita grana, mas nem tudo é grana nessa vida. Então, você que, né, se você trabalhar bem e feliz, cara, você vai se divertir, né? Você vai trabalhar e vai se divertir, tá? Vamos embora, eu já falei demais, vamos com a coletiva do Bruno Lage agora. Passo o convite para você, torcedor do Botafogo, simpatizante, fã do esporte, a se inscrever no canal primeiramente, né? Sempre deixar uma moral para a TV de todos os clubes. Curtir o vídeo se você gostar da coletiva do Bruno Lage, eu já ouvi, a coletiva tá muito boa, então faço convite para você. Eu vou acelerar o vídeo. Vamos ver, se ficar difícil eu desacelero o vídeo, mas vamos embora. Bruno Lage. Jogada. Queria que você comentasse um pouco sobre essa intensidade no segundo tempo. O primeiro tempo foi mais disputado, mas o Botafogo começou um pouco menos intenso do que o normal. E no segundo foi muito bem, avassalador. Queria que você comentasse isso, né, essa grande segunda etapa, ainda mais com a entrada do Janderson, que você desfez ali o esquema no começo, com o Eduardo como falso 9. E queria que você comentasse também, depois de alguns jogos, sobre o gramado sintético, porque não tem na Premier League. Já é uma pergunta que eu queria te fazer há algum tempo. O que você tem achado do gramado sintético, o tapetinho aqui, do Newton Santos? Bom, vamos começar daquilo que é o mais importante, que é o aniversário do clube. Acho que é um momento histórico e estes jogadores hoje também fizeram história ao bater o recorde de pontos do primeiro turno. Por isso, palavra para isso, fundamentalmente pelo dia de aniversário do clube, e os jogadores corresponderam na totalidade naquilo que representa ser do Botafogo. E também os adeptos que, mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, voltaram a encher o estádio. Eu hoje tomei o café da manhã com um grupo de adeptos e, claro, é normal, estamos a viver um momento muito bom, mas havia um senhor mais velho que todos os outros, até mesmo que eu, e às vezes a idade é isso, dá-nos sabedoria. E ele dizia uma coisa que era, perto dos 60, 70 anos, a dizer que há muito tempo não havia o Botafogo jogar e, independentemente daquilo que possa acontecer, ele quer continuar a ver o Botafogo assim, a jogar bem e com uma identidade. E isto é de uma pessoa com idade, com experiência e com sabedoria. E eu senti-me muito fortalecido, para além da semana de trabalho. E depois, com estas palavras, senti eu e passei essa confiança total aos jogadores. Porque é isto que os adeptos querem ver, é de olhar para a equipa e perceberem que está ali uma equipa a representar as suas cores. E hoje acho que foi muito bom, porque foi o combinar destes fatores todos e que se fez uma grande noite, de um grande jogo. A equipa foi sempre a crescer e nós sabíamos isso. Talvez hoje as pessoas entendam melhor
todo o trabalho que nós temos vindo aqui a fazer em 6, 7 jogos, este é o meu 7º jogo, e ainda não fez um mês que estou à frente da equipa. Temos feito uma gestão perfeita e estamos a continuar a dar continuidade ao trabalho que está feito. Temos somado pontos, passámos uma eliminatória e já usámos 25, 26 jogadores na totalidade. E sentimos isso, nós sentimos isso, porque foi um jogo sempre a crescer, mas com um conjunto de um volume de oportunidades muito grande. Se calhar o jogo do Cruzeiro, em que as pessoas começaram logo muito cedo a criticar, tinha sido um momento mau, e nós sentimos que a equipa tinha vindo de 2 jogos muito bons, mas naquele dia não senti a equipa com energia para jogar com esta qualidade. Eu recordo perfeitamente aquilo que foi falado e comentado de apenas termos feito o remate à baliza. Hoje compensámos. Fizemos 17, marcámos 3 golos e podíamos ter feito mais alguns, porque também apanhámos um Internacional que fez um grande jogo há 2, 3 dias atrás. Por isso, é um conjunto de coisas. O treinador vai estar sempre aqui deste lado a ser julgado por aquilo que vai decidindo a cada momento e aquilo que me deixa feliz realmente neste momento em que estamos em que terminou o primeiro turno, é o olhar e sentir uma enorme confiança das pessoas que trabalham diariamente comigo e sentir uma enorme confiança das pessoas ao verem o trabalho que eu vou realizando com os jogadores, sentindo a confiança total dos jogadores, e só uma grande equipa é que consegue fazer o que esta equipa fez hoje durante 90 minutos. Aqui ele falou bastante coisa, hein? Falou bastante coisa. Falou do elenco, que tá todo mundo fechado, né? Aquilo que eu comentei, tá todo mundo fechado, né? Nesse objetivo. Não é fechado pro mundo, tá fechado nesse objetivo, estão lacrados nesse objetivo. E ele fala da continuidade do trabalho, né? É uma coisa importante, porque quando vem uma nova gestão, quando vem um novo treinador, muda muita coisa, né? Normalmente muda muita coisa, porque cada treinador tem a sua, primeiramente, assim, cada treinador tem a sua personalidade. Né? Cada treinador vai ter o seu jogador favorito. E cada treinador tem uma forma de ver o jogo. Eu acho que o John Textor, né, e o seu departamento de futebol, eles olharam para treinadores que seguiam o mesmo racional. Isso já é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. A escolha por um português. Muita gente vai falar, mas por que vai atrás de um português de novo, só porque é português? Eu acho que assim, primeiro, a ideia de jogo. A ideia de jogo, isso é a primeira coisa. Segundo que assim, os jogadores já estavam adaptados com o Luiz Castro, que é português. Então nós vamos trazer um outro português também, para que o choque de cultura não seja muito grande. Porque são 2 caras que na teoria, não sei se houve uma conversa antes, mas na teoria teriam um background cultural semelhante, um background como eu digo é passado no futebol, né? O passado cultural e o passado esportivo semelhantes, se é que a gente pode dizer assim, não como profissional, digo esportivamente falando, né? Do contato que eles têm do futebol, da visão de mundo que eles têm, seriam, em teoria, muitos mais semelhantes do que você pegar um outro profissional, um sul-americano ou um próprio brasileiro. Então, acho que nessa questão houve sim uma ideia, né? Não foi apenas um. Óbvio que é um grande nome, mas não foi uma ideia ao vento. Eu acho que assim, eles uniram o útil ao agradável. O Bruno Lage era um baita nome e eles foram atrás e conseguiram viabilizar a contratação do Bruno Lage. Ele fala de uma questão de usar vários jogadores, ele falou mais de 20 jogadores, e isso é importante, porque eu cito aqui, acabei de falar, tem treinadores que têm os seus jogadores favoritos. E o Bruno Lage vai ter o dele também, vai ter os seus jogadores favoritos também. Mas essa questão dele rodar o elenco, isso é muito importante, cara. Isso é muito importante porque ele mantém todo mundo. Diminui, né? Assim, de um tá infeliz, o outro tá mais feliz, o outro mais infeliz. Deixa todo mundo com ritmo de jogo. E é nessa brincadeira que ele descobre novos reforços e novas possibilidades. Porque ele é um cara que, como ele cita, ele não tem nem um mês ainda no Botafogo, tá? Então acho que são coisas importantes que ele fala, extremamente relevantes. E falou ali que teve um café da manhã, que foi café da manhã, o almoço, com os adeptos, né? Ele falou, pô, ali tá um senhor que ele falou e
quer ver que o Botafogo continuar jogando assim. E ele falou, pô, isso mexeu muito comigo, né? Levei isso para o grupo de jogadores. Então, fala da estrutura, que é a continuidade de um trabalho. Cara, assim, você vê que não é um discurso pronto, né? Não é um discurso memorizado, porque isso foi falado por todo mundo. Foram 3 treinadores. O Luiz Castro falou sobre isso, o Cláudio Caçapa falou sobre isso, e agora Bruno Lage eles falam sobre os mesmos tópicos. Isso não é um discurso ensaiado numa assessoria. No começo podia até ser, você podia até pensar, né? Pô, isso é um discurso de assessoria de imprensa, mas 3 profissionais diferentes falando a mesma, assim, falando o mesmo discurso, isso mostra que realmente a estrutura que está lá e que foi estabelecida e que está funcionando, que está em funcionamento, ela é realmente algo diferente, né? Ela é algo diferente e isso é animador para o torcedor de que o trabalho, esse bom trabalho deve continuar, porque é uma estrutura que levou tanto tempo para ser formada, levou pelo menos uma temporada, ela não vai cair de um dia para a noite, né? E não deve cair nunca mais. Como diz o Luiz Castro, eu citei várias vezes e cito novamente, o Botafogo nunca mais, né, vai sofrer como sofreu no passado. Porque hoje existe um planejamento, hoje existe uma estrutura e existem profissionais que dão manutenção a essa estrutura. Mais vale um bom sintético que um mau relevado, não é? Os jogadores têm-se adaptado perfeitamente, eu fiquei curioso em perceber e aquilo que mais... Porque não, é um sintético diferente. Eu quando entrei ali a primeira vez no dia da apresentação, normalmente o sintético tem aquela mais a borracha preta, este não, é cortiça, foi pensado de outra maneira, e aquilo que dá prazer ver é que a equipa realmente em casa tem um futebol fantástico. Os 3 jogos fizemos aqui em casa, quer com o Coritiba, depois com o Guarani e agora hoje, foi de qualidade, foi com inúmeras oportunidades de gol, e em 3 jogos em casa fizemos 4 e 2, 6 e mais 3, 9 gols. A gente foi perguntado sobre o gramado sintético, né? Ele não falou se ele gosta ou não. Ele só falou que vale mais um bom gramado sintético que um péssimo gramado natural, né? Porque foi até perguntado, né? Porque ele veio da Premier League e na Premier League é proibido. Na Premier League é proibido o gramado sintético, pelo menos na primeira divisão, na Série A, né? A Série B, esqueci como é que é o nome. Mas a Série A, que é a Premier League, a Série A do campeonato inglês, é proibido gramados sintéticos, né? É que no Brasil é um contexto diferente. É importante a gente contextualizar, porque eu vejo muita gente falando, mas a Premier League é assim, os clubes têm que fazer a mesma coisa, isso é injusto. Tudo bem, assim, eu acho que isso cabe à discussão da CBF colocar alguns parâmetros, tá? Eu acho que cabe à discussão, mas em virtude do cenário nacional, do contexto econômico, hoje as grandes arenas são arenas multiuso, gente. As arenas hoje são multiuso. E as equipes que se propõem a manter uma arena multiuso e o gramado natural, elas sofrem para manter o gramado em alto nível, assim, numa alta qualidade. Ou ela tem que trocar o gramado para manter essa alta qualidade. Mas trocar o gramado também é um processo delicado. Você precisa de um tempo para a grama sentar. Não é simplesmente trocar e achar que colocou um tapete novo de grama natural e tá tudo certo. Não, a grama precisa sentar, senão ela fica saindo estufo, né? E é a mesma coisa que ter um gramado de merda, com todo respeito. Então, é por isso que eu falo assim, eu acho que você pode ir e cabe a discussão, acho que cabe até a discussão, mas não é esse nem o ponto aqui. O que eu digo antes de você falar que, mas a Premier League é natural e todo mundo tem que ter o mesmo gramado. Até concordo, mas eu vou com o Bruno Lage. Mais vale um bom gramado sintético do que um péssimo gramado. O Mineirão é uma arena que vem sendo constantemente alvos de reclamação sobre a qualidade do gramado. O Maracanã é a mesma coisa. O Castelão também. Então, como é que se você vai manter um nível... Todo mundo precisa ter gramado natural.
todo mundo precisa manter um nível aceitável, né? Todo mundo precisa ter um gramado, manter um gramado de altíssimo padrão. Se não, eu sou a favor da grama sintética também. Sou totalmente a favor da grama sintética, porque, primeiro, porque para o cenário, volto a repetir, para o cenário, para o contexto econômico do Brasil, você não tem como manter uma arena e sustentar ela apenas com jogos. Você precisa fazer uma arena multiuso. Ah, mas então se vai fazer uma arena multiuso, tem que trocar o gramado. Tudo bem, vamos trocar o gramado. Mas o calendário permite trocar o gramado? Esse também é outro problema. Ah, mas aí é a culpa do clube que quer jogar 3 competições. Não, não é culpa do clube. O clube esportivamente está tentando fazer o que é viável, né? Para se manter esportivamente forte e economicamente também mantendo a arena em uso, né? Então, assim, às vezes a gente ouve cada coisa assim que é muito rasa, né? Ah, não, mas aí foi escolha dele, né? É escolha dele ter feito isso, a escolha daquele ter feito aquilo. Gente, se vamos padronizar, aí é outra história. Mas como não existe isso, então cada um faz o que faz, cada um faz o que é necessário para se manter economicamente forte. Eu acho que eu vou mais por aí. Cada um faz o que é possível e viável para se manter e para conseguir manter a estrutura de um estádio de futebol, que não é barata, né? Que não é barata. Boa noite, mister. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Queria saber do senhor se o time sentiu, né, depois do gol do Inter, uma infelicidade do Lucas Perry. Queria saber se isso atrapalhou o que o senhor tinha preparado para o jogo, né? O Eduardo ali como um falso 9, trazendo outras alternativas ali para o time, porque depois do gol o Inter se fechou o time e o Botafogo não conseguiu furar essa defesa. Eu quero saber se o senhor sentiu ali no vestiário que precisava mudar, né, o jogo, trazendo uma referência para abrir o espaço e o Botafogo abriu o caminho para a virada. Vamos por partes. Nós temos uma entrada boa no jogo. E até o homem que eu tirei ao intervalo, que é um homem que eu tenho muita confiança em todos eles, o Lucas Chiu, porque o Lucas vem de um período de lesão, fez um jogo a meio da semana onde já fez 70 minutos e foi ao limite. E o nosso plano era logo ter um ou dois jogadores logo prontos para entrar e para meter o jogo num nível de intensidade muito alto, porque nós vimos, o Internacional fez um jogo fantástico contra o Ribeirão Plate e sentimos que depois daquela vitória, o treinador novo também podia eventualmente querer dar continuidade a isso, até porque tinha 3 dias entre os jogos. E nós sentimos isso. O jogo sempre a um nível alto. A imagem de que aquilo que o Cruzeiro fez, que fez uma semana limpa, e quando contra nós também fez um jogo a um nível muito alto. E curiosamente o homem que lançámos ali para jogar atrás de Eduardo foi o Lucas Fernandes, é o homem que tem as três boas oportunidades de gol. É o homem que faz os 3 primeiros remates do Botafogo. A primeiro, até logo na cara do goleiro. Depois surge o gol do Internacional. Há ali 10 minutos em que a equipa fica a querer resolver rápido o problema. Eu acho que a partir depois dos 30, 35 minutos a equipa volta a crescer e volta a tem mais uma oportunidade, tem mais 2 oportunidades, que eu tenho boa memória, e que curiosamente são as 2 do Eduardo, que é a bola o mesmo que o Lucas fez, o guarda-redes defendeu para a frente, o Eduardo é uma grande estirada do guarda-redes, que dá o peito à bola, e depois aquela em que se isola, e mais uma grande defesa do guarda-redes. Por isso, acabámos a primeira parte a crescer e depois a confiança. Nós já tínhamos previsto, porque o Luís também vem de um período de lesão, como vocês sabem, fez uma boa entrada na quarta-feira e nós sentimos que depois ele seria o homem para entrar e para continuar a meter o jogo num ritmo alto. E depois senti também que o Internacional a vencer baixou um pouco as linhas e tínhamos que meter um homem e com características de empurrar ainda mais a linha defensiva para dar espaço ao Eduardo. E a equipa teve. E depois passar muita confiança, porque a palavra confiança, da confiança que eles têm uns com os outros e sentirem aquilo que eles estavam a fazer e que o número de oportunidades, já com 6 ou 7 boas oportunidades durante a primeira parte, que se mantivéssemos o jogo alto, as oportunidades iam continuar a aparecer e não íamos ter tanta intensidade como tivemos no primeiro tempo e não marcar gol. Boa noite, mister. Aqui sobre. Ele falou bastante do jogo, né? E o Eduardo, caraca, né, mano? É por isso que eu falei, assim. O Botafogo já, mais pro final do primeiro tempo, já tava melhor que o Inter. O Inter já tava em queda no primeiro tempo, não foi no intervalo. Ah, que o Kudê foi mal no intervalo. Não, assim, já tava em queda. Tudo bem, eu entendo. Pô, aí no intervalo, então você tem que mexer. Eu acho que o Kudê fez o que dava para fazer.
com a equipe que ele tinha. O banco do Internacional não é nada primoroso, tá? Não é algo que vai chacoalhar e que vai mudar o panorama de uma equipe. Com todo respeito, né? Dá para fazer, dá, mas ainda precisa de tempo de trabalho. A equipe titular é essa equipe sabe o que tem que fazer. Agora a reserva precisa de sequência de jogo com o Kudê. Eles não têm sequência de jogos. Então já tá. E, cara, assim, uma pena, né, o Eduardo, porque ele tem duas grandes chances, né? Assim, a primeira, cara, muito bem defendida pelo Rocher. Se ele chutasse um pouquinho mais alto, talvez teria passado. Uma pena ele não ter feito o gol dele, né? Porque tanto no terceiro gol, a assistência é dele, né? A assistência dele, mereceu sair com o gol, mas ele cita o nome por exemplo, do Lucas Fernandes, que fez um bom trabalho, né? Fez um bom papel. Então, cara, assim, para resumir, para a gente finalizar o podcast de hoje. O time jogou. Semana passada sofreu um pouco mais. E ele cita, por exemplo, o jogo do Cruzeiro, né? Que foi talvez o que mais se falou, ou de repente que ele foi mais criticado, que não foi uma boa partida de fato, tá? Mas já faz tempo o jogo com o Cruzeiro, né? Já faz tempo. De lá para cá, o jogo contra o Guarani não foi também um primor, né? Faz tempo não, faz 2 jogos o jogo do Cruzeiro, né? Mas o primeiro jogo contra o Guarani não foi legal. Aí o jogo com o Cruzeiro não foi legal. O segundo jogo do Guarani. O do Cruzeiro foi o jogo imediatamente anterior do Campeonato Brasileiro, né? Pô, já aconteceram 2 jogos, por isso que eu falei, pra mim já faz muito tempo. Mas foi um dos que ele foi, de repente, mais cobrados. E assim, como eu falei, pô, não foi um jogo legal contra o Santos, né? Acabou perdendo do Santos, não, empatando com o Santos, já não foi, e aí já fez um bom jogo contra o Curitiba, aí contra o Guarani não foi um jogo legal, contra o Cruzeiro não foi legal, contra o Guarani de novo não foi legal, e agora com o Internacional um bom jogo. Então, assim, para resumir, o Botafogo ele está oscilando como tantas outras equipes do Campeonato Brasileiro. E isso não é um problema, porque o Botafogo tira isso de letra, né? O Botafogo sabe trabalhar com o momento, né? O momento da temporada. Pô, o momento é de desgaste, porque a gente está jogando 2 competições. E é normal, tá? E é absolutamente normal. A diferença é que a gente faz os pontos e joga pressão para os caras. Os caras estão oscilando com empates, vitórias e derrotas. A gente não perde, especialmente no Newton Santos, né? Então, para resumir, é isso. O Bruno Lage mostra que vai trabalhar com muita gente mesmo, vai dar confiança, ele fala dessa questão de confiança várias vezes, ele vai dar muita confiança para muitos jogadores, não só os que têm uma sequência de forma regular, mas que os que eventualmente entrarem numa partida ou outra, ele vai dar muita confiança porque ele sabe melhor do que ninguém. Eu acho que ele já, por esse pouco tempo de experiência no futebol sul-americano, ele já entendeu que ele não vai ter calendário e que ele não vai poder repetir aqui. Ele vai ter que mexer. Eu acho que ele já entendeu isso. Ele já tinha uma noção, ele recebeu a informação e agora ele vê ao vivo. Ele sabe que não vai dar. Especialmente esses últimos jogos que mesclou Sul-Americano e Brasileirão, eu acho que ele sentiu na pele isso. Então ele segue nesse discurso de dar muita confiança. Eu acho que ele vai buscar tentar dar muita confiança para os atletas, porque ele vai precisar de todo mundo, né? O Brasileirão é a prioridade, mas se der para seguir na Sul-Americana também, seria muito legal, cara. Eu acho que seria muito legal, seria espetacular você ver um Botafogo já é um principal favorito à disputa do Campeonato Brasileiro, mas ganhando mais, cada vez mais favoritismo à disputa da Sul-Americana. Seria assim uma cereja do bolo, não necessariamente disputar o título, mas chegar longe e falar, poxa, a gente conseguiu, cara, até com um elenco até um pouco mais enxuto, de repente, em termos de qualidade individual de atletas, a gente conseguiu fazer com muita competência 2 competições. E aí sim, na próxima temporada, mirar coisas mais altas, de aí realmente brigar por mais de uma competição, que seria absolutamente espetacular, tá? Nesse pouquíssimo tempo de SAF, você em 2 anos, 2, 3 anos, já poder estar disputando mais de uma competição, disputando mesmo, não é só estar participando, é disputando. Você poder estar disputando mais de uma competição seria algo realmente espetacular, tá? E voltar para a Libertadores para o ano que vem, que seria algo, para o torcedor seria muito mágico, né? É isso, gente. Eu vou finalizar o podcast de hoje. Pô, hoje foi só um jogo e a gente falou tudo isso, né?
quero nem ver como vai ser amanhã, porque amanhã, né? Amanhã não, hoje, né? Hoje, no caso, domingo, falar amanhã porque enquanto os jogos não virem, ainda é amanhã pra mim, né? Ainda é amanhã, mas vamos lá, cara. Vamos lá. Jogos quentes, tá? Jogos quentes. O Galo em busca de recuperação na tabela. Agora você tem o Campeonato Brasileiro. Bahia para fugir do rebaixamento. Aqui é a mesma coisa. Coritiba para fugir do rebaixamento. O Corinthians para se afastar da zona do rebaixamento. O Grêmio para dar uma resposta, né? Dar uma resposta em virtude de resultados recentes no Brasileirão. O Fluminense, que até então tá olhando para tudo, né? Tá olhando para todas as competições. Eu acho que o Fluminense deve, o Diniz deve, ele deve, como é que é a palavra? Ele deve entrar com o time misto. Deve entrar com o time misto. Não é muito do Diniz colocar time reserva. Ele deve entrar com o time misto. América e Goiás, 2 jogos dos desesperados, né? O jogo dos desesperados. Flamengo em busca agora de uma reação imediata em virtude da eliminação na Libertadores. O torcedor vai cobrar legal, hein? O torcedor vai cobrar legal. Um jogo perigoso para o São Paulo. Fortaleza e Santos, né? O Santos buscando agora fugir da zona de rebaixamento e o Fortaleza buscando uma reação, porque como a gente viu, são 4 resultados negativos em sequência, tá? É isso, gente. Agora eu vou encerrar, deixar um descanso para o ouvido de vocês, acompanhar a rodada de domingo. Gente, feliz Dia dos Pais, você que é pai ou você que tem pai, prestigie esse dia. É uma data simbólica, tá, gente? Todos os dias, é aquela velha história, né? Quando chega o Dia das Mães, quando chega o Dia das Mulheres, todo dia é o dia da mãe, todo dia é o dia da mulher, todo dia é o dia do pai. Mas essas datas simbólicas, eu acho que assim, são especiais porque é uma data que você para prestigiar. Deveria ser feito todos os dias, tá? Deveria ser feito todos os dias. Fazendo a reflexão aqui, deveria ser feito todos os dias. Mas a gente sabe que na rotina, no cotidiano, a gente não o faz. Então essa data eu acho que tem que ser celebrada. Tem que ser celebrada mesmo. Tem muita gente que não gosta, fala, não, mas todo dia é o dia do pai, todo dia é o dia da mãe. Tudo bem, gente. Na teoria a gente sabe que deveria ser assim, mas na correria louca do dia a dia, a gente acaba não fazendo isso e entra na mesmice. Então eu acho que essas datas são importantes justamente para a gente celebrar, né? Para celebrar essa data, para lembrar que, poxa, realmente assim, é uma data especial e todos os dias na teoria são, mas eu faço meia culpa, não sou bem assim, né? Eu preciso desses dias especiais para que, pô, você consegue parar e falar, pô, esse dia realmente ele é especial, porque você prestigia a pessoa amada, de fato, né? Todos os dias deveria ser feito isso. Eu não estou dizendo que eu distrato os meus amados, né? Longe disso. Mas é que no dia a dia você trata como se fosse um dia normal, né? E na verdade não é. Todo dia é especial, né? Enfim, gente, desculpa pela reflexão. Agora eu finalizo, tá? Você que é pai ou que tem pai, aproveita esse domingo para curtir na alegria ou na tristeza, né? Que eu digo aqui na vitória ou na derrota, ou no empate também, por que não? E vamos embora, tá? Vamos embora. Amanhã a gente está de volta com o podcast do Brasileirão, rodada de domingo. Valeu, forte abraço, ótimo domingo a todos e até amanhã. Tchau.